E aí eu falo um pouco da minha experiência que eu tive. Tá, mas não é só isso, né? Não, você fala do acesso, né? O que a gente teve acesso. Como que... Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal Família Comenta! E para você que está chegando aqui agora no nosso canal, que ainda não nos conhece, eu sou o Thiago. Eu sou a Larissa. Eu sou o Murilo. E hoje nós vamos comentar sobre algo extremamente importante, que é o que nós conseguimos fazer assim que nós chegamos aqui, né? Sem ter ainda o documento de cidadão italiano. Gente, então, quando a gente vem migrar com a família, né, com as crianças, a gente fica muito preocupado o que a gente vai ter acesso, principalmente nesse processo, né, que a gente fica, né, meio que um longo tempo, né, esperando um documento sair, esperando a cidadania ser reconhecida. Primeira coisa, gente, educação, na educação. Nós conseguimos matricular as crianças bem... não entrei não. A gente conseguiu matricular as crianças sem nenhum problema, né? Mesmo antes de reconhecer, de ter qualquer documento. Nós chegamos aqui... Ó, a chuva tá vindo aí. Aqui não costuma ter trovão não, gente. É a primeira vez que a gente... Segunda vez essa semana que passou. Né? Também, Nossa, mas esse foi forte. Enfim, a gente conseguiu, né, matricular as crianças. Foi até logo quando a gente chegou. Acho que passou uma semana, 2 semanas, a gente já começou a ir atrás, né, de fazer a matrícula para as crianças. E uma das preocupações que eu tinha, né, gente... É porque a gente não tinha trazido histórico escolar, né, do Murilo, da Lara não, porque ela era pequena, né, ela tem 3 anos, a gente não tinha trazido histórico escolar dele traduzido. Porque assim, eu procurei essa informação, não encontrei, né, vi até uns vídeos de umas pessoas falando que precisava, outras não, então eu fiquei um pouco confusa, acabou que a gente nem trouxe. Aí né? tava muito difícil de conseguir lá, ninguém queria me dar o eles histórico, falam que nessa falava idade não que tem. não tinha histórico, que tinha que esperar até o final do ano para pegar o histórico, que a gente estava saindo do Brasil no meio do ano. E outra, a gente estava com o orçamento muito apertado, né? Então a gente falou, não, vamos assim mesmo. E vamos ver o que vai dar. Ver o que vai dar. E assim, a gente não precisou de nada, né? Não. Então, assim, logo que a gente chegou, a gente fez a matrícula deles, o que precisou é da carteira de vacinação, mas a gente não trouxe ela... Traduzida. Foi a carteira em português mesmo, brasileiro. Então, basicamente, assim, foi bem tranquilo a matrícula deles. Lembrando que a Lara tem 3 anos, não é obrigatório aqui, mas aqui na cidade a gente conseguiu vaga super tranquilo, assim. Geralmente tem os lugares que é pago ou você não consegue matrícula porque não é uma idade obrigatória aqui na Itália. A gente conseguiu fazer a matrícula deles sem nenhum problema. Já na saúde, né, assim que eu dei entrada na cidadania, eu estava com um documento, simplesmente um papel, que era a rechevuta do permesso. Isso demorou um pouquinho, né? Eu dei entrada na cidadania e aí eu fui pedir um permesso por estar esperando a minha cidadania. E quando eu pedi isso, né, que foi até crianças vão automático. Das crianças vão automático, eu já mandei todos os documentos junto ali pela posta, né, que seria o nosso correio aí no Brasil. Mandei todos esses documentos por ali e na mesma hora eles já me deram um papel, era um papel mesmo. Comprovante. É um comprovante que é uma rechevuta, é um recibo de qual foi enviado. E aí nesse foi enviado, ele tinha uma data que eu teria que me apresentar, né, para estar pegando esse permesso, mas acabou que eu nem peguei meu permesso, porque a cidadania saiu antes. Mas só com essa rechevuta, esse recibo, eu já conseguia fazer tudo. Né? Então eu já consegui ir no hospital para pedir a tessera, né? Que seria como se fosse a carteirinha do SUS. Então eu e as crianças, né, já conseguimos a nossa carteirinha, a nossa tessera. A gente tentou fazer antes, né? A gente foi no hospital aqui da cidade e a gente tentou fazer a carteirinha para eles não ficarem, né? Quando a gente fixou a residência, que eu tinha um documento que eu fixei a residência, que é a primeira etapa do processo. Que é a primeira etapa, que é fixar a residência. A senhora da comune falou, não, pode ir no hospital com esse documento da residência. Tem gente que consegue, né? Que eles vão fazer a sua tessera sanitária. Eu fui lá, a mulher falou, não, você é cidadão? Falei, não sou cidadão. Você tem identidade? Falei, não tem identidade. Você tem permesso? Não tem permesso. Então você não tem direito a niente. E aí eu depois, com a rechevuta do permesso, que é esse recibo que eu falei, a gente já conseguiu fazer a tessera sanitária, tanto minha quanto das crianças. Já escolhemos, né, o pediatra, né, o médico de base deles, e também o meu médico de base, né, o médico da família, digamos assim. Olha que folha bonita. Murilo, vai cá na frente agora com a sua irmã. Uau, que linda! Olha atrás. Que folha linda, hein, Lara? E agora? E aí, gente?
E aí, continuando na saúde, né? Isso ele tá falando da experiência dele, que é a pessoa que vai dar entrada no processo com as crianças. Agora, como fica a esposa nesse processo? A verdade é que, né, a gente não consegue dar entrada na têssera, eu não consegui, né, pelo menos. Falam que tem algumas pessoas que conseguem. Murilo, dá a mão para sua irmã, deixa ela do outro lado. Deixa ela dentro, Murilo. Do outro lado. Sempre dentro. Então, assim, a minha experiência foi que eu precisei, sim, de uma urgência, né? Eu peguei uma gripe muito forte aqui, né? Extremamente forte. E aí eu precisei ir num pronto-socorro e a gente descobriu que tinha um hospital, né? Que não é nessa cidade, que atendia, sim, sem documento, né? Sem ter a têssera, porque aqui na cidade não atende. E aí eu consegui, né, ir nesse pronto-socorro e fui atendida, apesar de que eles deram uma bronquinha, assim, tá, gente? Eles não é que assim, eles vão atender com o maior amor do mundo. Como assim você não tem documento? Na verdade, eles não entendem, né? Como que a pessoa não tem. Então, mas eu fui super bem atendida, né? Eles fizeram todos os exames necessários, tomei soro lá, fiquei horas lá e foi super tranquilo. Mas a gente realmente não consegue dar entrada, né? Enquanto o cônjuge não é reconhecido, a esposa, infelizmente, ela fica ali sem ter a têssera. Mas existem outras formas de você conseguir, né, acesso aqui, acho que é pelo particular. Mas, assim, na minha experiência que eu fui, né, no público mesmo e consegui ser atendida. E agora, então, vamos falar de moradia. Moradia, algo que foi simples de se fazer, doeu no bolso, como já foi falado aqui num vídeo. Se você não viu aquele vídeo, onde nós colocamos ali os gastos para se fazer, né, os custos, né, para se fazer a cidadania aqui na Itália, nós já falamos um pouco sobre isso lá no vídeo, então volte aí 2 ou 3 vídeos, acredito eu, talvez 2, que você vai conseguir ver isso. Mas a moradia foi bem simples, né? Nós já fizemos todo esse trâmite aí da moradia do Brasil mesmo, nós locamos o apartamento ainda no Brasil, tudo pelo Brasil, já deixamos tudo certo, inclusive pagamos um aluguel lá do Brasil para segurar o apartamento. E quando a gente chegou aqui, já tínhamos onde morar. A única coisa que foi feito aqui, de fato, na Itália, foi assinar o contrato. Só isso, mas foi muito simples de ter um lugar para se morar aqui, né? Tá chovendo um pouco já. Não, mas tá de boa, vai ter um arco-íris aí pra gente... Gente, vamos pra aqui, vamos pra aqui. Ó. A moradia era só isso? Não tinha nada disso. Olha lá. Murilo, corre. Chuva! Gente, ó, chuvinha. Não, o cheirinho, ó. Mas tá uma chuvinha de verão, tá uma delícia. Gente, essa semana que esquentou aqui, porque até semana passada, retrasada, tava fazendo um frio, ó, está. E tá um ventinho quentinho, gostoso. Hoje ainda tá gostoso, né? Gostoso, olha. As crianças. Vem cá, irmã, pega daqui, ó. Gente, falando sobre telefone, contas bancárias, o que a gente conseguiu colocar no nosso nome, né? Então, a conta de energia foi super tranquila, né? A gente conseguiu só com o Código Fiscal. Nós conseguimos fazer o Código Fiscal no Brasil, a maioria das pessoas consegue fazer só chegando na Itália. Que chuva, cara! É uma chuva. Então, assim, foi super tranquilo. Com o Código Fiscal, né, você consegue, a gente conseguiu colocar a luz, o gás. Abrir conta já foi um pouquinho, né, mais complicado. Mas conta em banco. Conta em banco. A gente veio com a Wise, né? Sempre usou, é bem tranquilo usar a Wise aqui. Uso muito até hoje. Até hoje. Mas agora sim, o Thiago tem a conta, né? Conseguiu, acho que depois de ter. Depois da identidade. Aqui para você abrir uma conta num banco, né? Porque, por exemplo, muitos lugares, para luz e gás é tranquilo. Você vai lá com o seu código fiscal e o contrato do apartamento, né? Do afito, né? Do aluguel. Aceita tranquilo, eles aceitam tranquilo seu passaporte para ligar a luz, para colocar no teu nome, tranquilo. Agora, por exemplo, uma coisa que no começo estava muito difícil, colocar a internet em casa, né? O que eles querem para você colocar a internet? Além do seu contrato, para eles saberem que é residência naquela rua e tal. Eles querem que você tenha uma conta no banco com IBAN italiano. Então, uma conta num banco italiano, porque eles querem que aquela conta possa ser feito o débito automático da internet. E você não vai ter um IBAN italiano assim que você chega, né? E aí eu só consegui em um lugar que ele aceitou o IBAN da Wise, né? Que a Wise, se eu não me engano, ela é belga.
né? E aí aceitou ali para colocar a internet em casa. Porque é o que eu falei, que eu tava falando, a conta no banco, você não vai conseguir logo de cara. Quer dizer, eu não consegui logo de cara. Pode ser que consiga. Eu sei de gente que conseguiu, né? Eu só consegui fazer uma conta num banco italiano para ter o IBAN italiano quando eu peguei a minha primeira identidade. Que aqui, não sei se vocês sabem, aqui faz a identidade estrangeira, então você paga essa identidade estrangeira, depois você faz, né, no caso ele e as crianças, faz a identidade italiana. Agora a gente vai falar sobre uma coisa que a gente achava que era uma coisa quando estava no Brasil, quando a gente chegou aqui, era uma outra realidade, que é sobre trabalho. Mas antes de falar sobre trabalho, que eu sei que você quer saber sobre isso, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, é muito importante ter você aqui junto com a gente, junto com a família. Comenta, até para você não perder os nossos próximos vídeos, que todo domingo, às 11 horas da manhã do Brasil, vai ter vídeo novo aqui. Olha lá o arco-íris lá! Olha lá! Laura, você tá vendo? Lá em cima, você tá vendo? A gente avisou que ia ter um arco-íris! Arco-íris é bênção, arco-íris é bênção. Olha! Como é que é arco-íris em italiano? Eu acho. Arcobaleno, muito bem. Olha lá. Gente, arco-íris em Olha, tem dois, dupla. ó. Um aqui e o outro mais fraquinho lá. Olha só que legal. Benção em dose dupla. Dose dupla. Mas então vamos falar agora sobre trabalho, porque eu sei que é uma coisa que a gente escuta muito no Brasil falando não pode, não deve, não dá. E é uma coisa importante, né, gente? É uma coisa muito importante, porque obviamente não é fácil dizer que você vai ficar aqui esperando 4, 5, 6 meses, ou às vezes até mais, sua cidadania ficar pronta sem poder fazer nada. A gente viu, inclusive, relatos de muitas pessoas que ficaram, tipo, demoraram um ano e meio. Porque deu algum probleminha. Então imagina ficar, né, durante todo esse processo sem poder trabalhar. Né? Mas assim, tá? A ideia aqui não é falar nem que sim, nem que não. Mas nós queremos falar para vocês aqui nesse vídeo é que o que a gente escuta muito, tá? Não é assim na prática. Existem várias empresas que contratam pessoas para trabalhar, tá? Tanto em Nero, né, que seria um trabalho sem documento nenhum. É raro, né? É raro, tá? Mas existe. Aí não vai ser uma empresa grande, obviamente, vai ser uma coisa, né, menorzinha ali e tal. Mas sim, dá para se fazer isso. Mas também existem várias empresas, aqui tem muitas agências de emprego, né? Tem várias agências que pegam a pessoa para trabalhar em alguma empresa, né, quando tá só com a rechevuta do permesso. Né? Você nem tem o permesso ainda, não tem cidadania, você só tem o recibo que você enviou os documentos. Existe sim muitas pessoas que conseguem trabalhar só com esse forma legal, recibo. com contrato, tudo certinho, tá? Olha você tá vendo, Lara? Uma agora também. Tá bem certinho, né? Dá pra ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cores. Espaço aqui, ó, é uma quadra esportiva. Aqui tem aula de basquete, tem aula de vôlei, tem judô, tem várias coisas aí nessa quadra. E olha lá, o arcobaleno. Então, sobre trabalho é isso, pessoal. Eu não quero ficar entrando muito em detalhes sobre isso agora nesse momento, mas sim, é possível, mas no próximo vídeo aí, se vocês quiserem, eu posso falar um pouquinho mais, relatar um pouco mais do que é isso, de qual foi a minha experiência nesse assunto e até mesmo de pessoas conhecidas, de amigos aqui que nós conhecemos, que também cada um tem a sua experiência, né? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Domingo que vem a gente tem mais um vídeo, 11 horas da manhã. Não, é isso. É isso aí. É isso aí. Tchau, família Somente.